Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 15ª aula do treinamento de Angular. Nessa aula, vamos aprender a validar os nossos formulários reativos. Para isso, abram o arquivo TS do nosso componente formulário reativo. Localizem o seu objeto de formulário e a gente começa trabalhando, então, com os parâmetros do nome e da idade. A primeira informação que vamos passar é a inicialização. É o valor que vai ser exibido em cada um de nossos elementos de formulário. Eu não quero disponibilizar nenhum valor prévio, então vou abrir e fechar apóstrofos. Em seguida, vírgula, e a gente vai passar aqui algumas validações. Então, nesse caso, abro e fecho colchetes e vou utilizar o comando validators. Em seguida, ponto required. Eu estou dizendo que este campo deve ser preenchido. E eu também posso verificar se há um número mínimo de caracteres. Exemplo, vírgula, validators.minLength, abre e fecha parênteses, 3. Podemos deixar o nome com essas duas validações. Agora, para a idade, vou utilizar um validators.required e também vamos utilizar um validators.max, onde a idade máxima permitida será de 120 anos. Podemos salvar, em seguida, arquivo HTML. Abaixo dos dois parágrafos, vou utilizar a tag HR. E abaixo do nosso HR, nós vamos validar o nome. Depois, a gente valida a nossa idade. E aqui eu vou utilizar 3 parágrafos. P vezes 3. Enter. Cada parágrafo vai ser uma mensagem de validação. Então, 2 caso o nosso nome esteja incorreto e 1 caso o nome esteja validado. Então, o primeiro parágrafo é: o campo nome deve ser preenchido. O segundo parágrafo: o campo nome deve ter pelo menos 3 caracteres. E o terceiro parágrafo: nome válido. Dependendo da condição do nosso campo nome, um desses parágrafos será exibido. Então, acima do nosso primeiro parágrafo, eu vou utilizar um controle de fluxo, @if. Abro e fecho parênteses, abro e fecho chaves, e entre as chaves podemos utilizar o primeiro parágrafo como referência. Entre os parênteses, vamos utilizar o objeto pessoa, que é o nosso objeto de formulário que contém as características nome e idade. .get. Aqui eu vou referenciar qual informação, qual característica do meu objeto eu quero utilizar. Nesse caso, é o nome. Agora que a gente referenciou a característica do nosso objeto, vamos utilizar o ponto errors. E em seguida, ponto, abro e fecho colchetes, apóstrofos, required. Vejam que nós temos um pequeno problema na nossa sintaxe. Isso é por causa do nosso TypeScript. Mas esse problema é muito fácil de ser resolvido. Antes do ponto errors, podemos utilizar uma interrogação. E antes do nosso ponto abre colchetes, eu também utilizo uma outra interrogação. E pronto, problema resolvido. Para ganharmos um tempo, eu vou copiar essa linha, Ctrl C, e antes do nosso segundo parágrafo, Ctrl V. Abaixo do segundo parágrafo, eu vou fechar a minha chave.
e a gente vai alterar o required para min length. E no último parágrafo, Ctrl V novamente, finalizo o meu controle de fluxo e em seguida vou remover essa parte do errors required e utilizar a característica valid. Então, se estiver validado, vai aparecer um parágrafo nome válido. Podemos salvar e efetuar um teste. Navegador. Vejam que já aparece para mim o campo nome deve ser preenchido. Vou disponibilizar apenas uma letra. O campo nome deve ter pelo menos 3 caracteres. Disponibilizando o meu nome, que tem 4 caracteres, nome válido. Perfeito! Conseguimos validar o nosso nome. Agora podemos realizar a validação da idade. Visual Studio Code. Irei fazer um comentário. Em seguida, Ctrl V. Vou finalizar a minha chave. E entre as chaves, parágrafo, o campo idade deve ser preenchido. E aqui eu vou alterar nome para idade. Primeira validação da idade efetuada, Ctrl V, finalizo aqui o meu controle de fluxo, mais um parágrafo. O campo idade deve ter valor máximo de 120. E aqui eu vou alterar nome para idade e ao invés de required vou utilizar o max. E por fim, mais um Ctrl V, finalizo a minha chave, parágrafo, idade válida. Aqui eu vou alterar nome para idade, vou excluir o errors required e utilizar a característica valid. Só isso. Podemos salvar, em seguida, navegador. O campo idade deve ser preenchido. Legal. Vou disponibilizar aqui 35. Idade válida. Porém, se eu adicionar um 0, o campo idade deve ter valor máximo de 120. Então, conseguimos aplicar 2 validações, nome e idade. Pessoal, dica muito importante. Quem quiser aprender a trabalhar com outras opções de validação aqui no formulário reativo, deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o material complementar. E lá eu disponibilizo diversas dicas muito interessantes. No mais é isso. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Não se esqueça aquele like e até a próxima!